Salve família Encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, eu gostaria de chamar muito a sua atenção para essa matéria agora. Ela é de extrema importância, tá certo? Porque ela confirma o que a gente já vem falando aqui, o perigo dessa nova variante. E antes mesmo dela existir, nós já falávamos que se houvesse carnaval aqui no Brasil, seria de novo a porta de entrada para muitas mazelas. E o começo disso exatamente como foi. Pequenos rumores, notícias de contaminação já está acontecendo agora. Vocês lembram que isso também aconteceu lá em 2019, quando a gente disse, olha, vai acontecer, essa vai ser a porta de entrada. E aí também já se ouvia falar, não, teve um caso aqui, mas foi uma senhora, não está bem confirmado ainda. Teve até matéria na própria mídia, e a gente falou, fez essa cobertura toda aqui. Da mesma forma, parece um retrato, uma repetição do que aconteceu, como mostra a matéria do nosso querido irmão Leandro Falcão da Silva, esse veteranaço aqui nas dicas. Desde já fica mais um abraço para esse irmão de fé e batalha. A matéria que ele enviou é do Sputnik Brasil e ela diz o seguinte, ó. A Anvisa detecta 2 casos da variante Omicron do Sungamonga em São Paulo. Já tem 2 casos, meus irmãos. Olha só, o carnaval nem começou ainda. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa informou na tarde desta terça-feira, dia 30 de novembro de 2021, que 2 brasileiros testaram positivo para a variante Omicron do Sungamonga, na cidade de São Paulo. A primeira testagem do homem e da mulher, que contraíram a nova cepa, foi realizada pelo laboratório Albert Einstein, em São Paulo. As amostras foram enviadas para análise laboratorial para confirmar o resultado, segundo informações da agência. O homem havia viajado para a África do Sul e desembarcou no aeroporto de Guarulhos no dia 23 de novembro. 2 dias depois, acompanhado da mulher, realizou o novo teste de RT-PCR para retornarem ao país africano e foram diagnosticados com um problema. Devido à origem do homem na viagem, o laboratório Albert Einstein decidiu realizar o sequenciamento genético das amostras e detectou a nova variante. A Anvisa reforçou que a entrada do passageiro no Brasil, no dia 23, ocorreu antes da notificação mundial sobre a identificação da nova variante, que foi relatada pela primeira vez pela África do Sul à Organização Mundial de Saúde, OMS, no dia 24 de novembro. A chegada do brasileiro ao país também foi anterior à edição da portaria número 660, de 27 de novembro de 2021, que suspendeu voos com destino ao Brasil que tenham origem ou passagem pela África do Sul. A portaria também suspendeu a autorização de embarque para o Brasil de viajantes estrangeiros procedentes ou com passagem nos últimos 14 dias antes do embarque pelo país africano. Aqui encerra a matéria, meus irmãos, mas fica muitas perguntas no ar. Primeiro, demorou demais para se tomar essa decisão. Outra coisa que preocupa, não estou dizendo que é o caso, mas que preocupa muito. Você sabe que quando chega, né, ao conhecimento das autoridades 2 casos, quanto mais já pode ter ocorrido, com quantas outras pessoas esses infectados tiveram contato. Tudo isso, meu irmão, se você for ver, é uma coisa preocupante. E as autoridades têm que agir rápido. Outros países que foram mais atentos a esses detalhes, que fizeram a coisa bem organizada, sofreram menos do que nós. Aqui no Brasil tem esse problema, só se fecha a porta depois que os outros têm fechado, depois que a gente é roubado. E veja o tempo que a gente vem alertando justamente isso. Meus irmãos, vocês veem agora, por exemplo, o futebol liberado do jeito que está, trazendo turista para o país. Esse era o momento de fazer isso? É óbvio que não. Então, por causa dessa pressa, dessa alienação, acaba as coisas piorando. Porque depois que acontece, aí vai sofrer todo mundo. Porque quantas vidas vão ser precisas perder de novo para que finalmente se aprenda? Essa outra matéria aqui, que está no Poder 360, ela fala o quê? O Ministério da Saúde emite alerta para a nova variante sul-africana. O OMS batizou a nova cepa de Omicron e classificou como variante de preocupação. Nós que estamos despertos sabemos que esse tipo de coisa não vai acabar tão cedo, não pelo menos enquanto aquela agenda não for implementada, enquanto as coisas estejam exatamente como eles querem. Então, ou o povo aprende a se defender, aprende a fazer sua própria parte. Às vezes até parece, meus irmãos, sinceramente falando com vocês, uma conversa de amigos, às vezes parece que de fato os nossos representantes não são mais do que a própria representação do povo. Eu acredito nisso. Isso para mim também explica porque tantos políticos velhos, corruptos que estão aí, que não tem mais nada para apresentar, conseguem se reeleger. No fundo, as pessoas se sentem representadas por esses caras porque são o espelho de muitas delas. Infelizmente, você que fica indignado, você que não dá seu voto a nenhum desses caras, muitos de nós nem votar tá indo mais, eu mesmo nessa última não fui. Nós fazemos parte de um pequeno grupo, meus irmãos. Mas a grande massa, ela se prepara na maioria das vezes
boa parte da gente, aqui tem uma cidade que tem até um filme, eu falei disso aqui em um outro vídeo nosso, cidade de Toritama, ela vive de jeans, uma cidade pequena, mas que movimenta muito da economia, e se não me engano, ela produz 30% do jeans, 30 ou 15% do jeans nacional. Todo mundo vive em função lá do jeans, mas a qualidade de vida é péssima e as pessoas passam o ano todo e tudo que elas compraram ali durante esse ano, elas vendem para conseguir festejar o carnaval. Então é uma vida em função do próprio carnaval. Algumas cidades, graças a Deus, começaram a ter consciência e cancelar, mas as grandes capitais, e aí vale a teoria de um inscrito nosso que comentou em um dos nossos vídeos, e agradeço muito a ele, esqueci o nome agora, infelizmente vou ficar devendo essa, mas ele falou uma coisa muito sensata, eu inclusive dei um coração no comentário dele. Ele disse: Davi, pode ser, né, que estejam proibindo o carnaval nas cidades pequenas para que as pessoas se aglomerem nas grandes cidades. Ou seja, seria nesse caso pior se isso de fato esteja acontecendo. A gente não está dizendo que tá certo? Deixar bem claro. Mas o efeito negativo que isso vai causar é um fato. Seja proposital ou não seja, o fato é que você fecha as pequenas cidades ali, ó, aqui está proibido carnaval, e você deixa outra grande cidade, outro grande centro tendo a festa, é óbvio que essas pessoas que ficariam ali, se tivesse na cidade dele, vão correr para lá. Ou seja, vai ser pior o resultado. De fato, o comentário do nosso irmão foi um comentário muito inteligente. E é isso que eu sempre destaco aqui. Vocês, meus irmãos, fazem parte do conteúdo. Esse conteúdo é a nossa representação. É a representação, é o pensamento de todos nós. E os comentários que vocês fazem reforçam e muito o conteúdo. Por isso que eu agradeço muito a cada inscrito que comenta, que faz realmente parte aqui do canal. Só o fato de você deixar um like num vídeo desse, meu irmão, você já está dizendo muita coisa. Olha, esse é o tipo de conteúdo, plataforma, que eu quero ver. Isso significa muito, meus irmãos. Pode parecer, né? Mas as pequenas coisas, elas é que fazem a diferença. Então o fato de você estar aqui preocupado com isso, meu irmão, já mostra que nem todo mundo é gado. Nós estamos preocupados com o que vem por aí, porque de fato está para vir. Então eu tô vendo nesse cenário, né, esses dois casos aí, e também fica a pergunta aqui, e as embarcações? O que é que acontece quando vem barcos de lá? Tá tendo algum cuidado? Ainda tá vindo barcos entrando? Eu gostaria de saber. Porque o próprio presidente estava falando que quando fecha as fronteiras nos aeroportos, quem vem de carro, por exemplo, consegue entrar normalmente. Então você vê como é defasada as nossas fronteiras e a infraestrutura. Eu lembro de uma reportagem, não lembro bem a TV se foi a Globo ou foi a Record, foi uma das duas. E eles encheram um carro com pó branco, um carro tipo uma Paraty, encheram pela boca mesmo para o carro ficar arrastando. E eles passaram mais de 15 vezes pelas fronteiras, meus irmãos, para lá e para cá com um carro carregado de pó. Na 15ª foi que foram parar o carro. Então é um país com proporção de continente, né? E totalmente entregue às baratas, meus irmãos. Dr. Ernesto falava muito do sucateamento proposital das nossas forças armadas, que não dão conta de cuidar realmente do país. Não se fala muito disso, mas num caso desse, né, de um perigo iminente, é que fica mais evidente a nossa precariedade dessas coisas. Isso, inclusive, era uma das propostas do Cabo Daciolo. Lembra que ele disse que se ganhasse, né, as pessoas fossem lá se apresentar ao serviço militar? Tenho certeza que o Cabo Daciolo já estava olhando muito para esse lado. Porque é uma das fontes do mal desse país. Tudo que não presta, tudo que é errado, entra por aí. E as autoridades sabem disso, meus irmãos, mas fazem vista grossa. Então, com a alienação do povo, que não está nem aí para se preocupar com isso, inclusive ainda mais com alto preço. Eu vi falar aqui para o próximo ano, próximo trimestre, estava vendo aquele Reinaldo Azevedo falando, né? Que é outro esquerdista, mas ele falando que a previsão do próximo trimestre é uma inflação de 5,5%. Então, meus irmãos, se de fato isso acontecer, você imagine, esse ano disseram que foi 4,5%. E eu acompanhando o preço aqui de Moto Zero mesmo, feito a CB 650, ela custava, se eu não me engano, 42, 44 mil, dependendo da cidade, e ela passou para 55. Isso é 4,5% nessa conta louca. Agora imagine o que vai ser 5,5%. O dinheiro literalmente está perdendo valor. Os bancos, inclusive, meus irmãos, quem tem carta de crédito e essas coisas, está sendo contemplado bem antes do que seria. Por quê? Porque o dinheiro está perdendo valor e o banco vai ter que corrigir esse valor. Então eles estão contemplando para que o dinheiro fique lá. Entende, irmãos? Então a coisa é séria, meus irmãos. A coisa que está acontecendo aqui no nosso país é muito séria. Tanto economicamente falando, isso eu concordo com o Bolsonaro. Nós não aguentaremos, acho que o mundo não aguenta outra paralisação como aquela.
E todos os cuidados deveriam estar sendo tomados agora, até porque a gente já aprendeu a primeira lição aí, já teve, né? Tinha velho da Havan falando que aquilo ali era coisa de país frio, aqueles absurdos todos que a gente viu no começo. Outros diziam até que não existia, tinha gente fazendo vídeo dizendo isso, né? Hoje estão todos calados, hoje é difícil uma pessoa que não tem alguém na família que se foi por causa desse mal terrível. É muito difícil uma pessoa que não conheça pelo menos alguém próximo. Então esses absurdos vão acontecer, meus irmãos, isso só mostra a alienação, só mostra a divisão que a gente tá. E tá prestes a acontecer de novo, e o pessoal novamente com a cara pra cima, preocupado com o carnaval. Realmente a coisa é complicada, meus irmãos. Enfim, eu peço a você que compartilhe esse vídeo, mostre para mais amigos, meus irmãos, porque se tem uma arma contra tudo isso, se chama informação, tá certo? Isso inclusive é bíblico. O próprio Jesus Cristo disse o quê? Que o povo se perde por falta de informação, porque não tem conhecimento. Então a gente tenta trazer um pouco disso, trazer um pouco da realidade, o que é que está aí na nossa frente, e não precisa ser nenhum gênio para perceber isso, basta ficar atento aos fatos que a gente vê o andar da carruagem, né? Se você assistir aí as entrevistas do tio Bill, já no ano de 2013, 2015, você fica chocado. O cara praticamente revelava o que ia acontecer. Eu fiz um vídeo, infelizmente saiu do ar, né? Que era o profeta do Sungamonga. Eu traduzi alguns trechos dessas entrevistas dele. Mas é terrível a situação. E você vê que sai do ar assim, do nada. Agora mesmo eu ainda não tive tempo de ler, mas a gente já recebeu, né? Quem tem canal no YouTube já recebeu as notificações das mudanças de termos. Eu ainda vou ler para ver o que é que mudou lá. Mas é muita coisa, eu tenho que ter um tempo para ler com calma para poder compreender, né? Mas eu só imagino que a brecha está se fechando, cada vez mais vai ficar mais difícil. E tem inclusive alguns que dão motivo para isso aqui, fazendo sensacionalismo com coisa que choca. Enfim, meus irmãos, eu acho que todo mundo vai acabar pagando o preço por isso. Mas enquanto a gente puder, estaremos aqui. Mais uma vez eu peço que você deixe o seu like, acrescenta as informações aí, tá certo, irmão? Porque tem muitos, principalmente o pessoal que entrou agora, tá começando a despertar, o pessoal adora ler comentário. Então, meu irmão, use isso como se fosse mais uma chance de acordar mais um, de fortalecer a nossa causa. Então é isso. Eu vou ficando por aqui, peço a você que puder, que tiver condições para isso, tá certo? Puder adquirir um dos nossos produtos, o audiobook ou o e-book do Astra Cristino, o Astra Turbo. Você, ao adquirir um desses produtos, recebe de 1 a 3 números para participar do sorteio dele. Caso você seja sorteado, você pode ganhar o carro ou o valor dele, que seria R$25 mil, a sua livre escolha, meus irmãos, tá certo? O sorteio será feito assim que a gente conseguir completar os 1000 participantes. A gente acha que já passou da metade, depois eu vou contar direitinho para dizer aqui a vocês. E participe que ainda dá tempo, tá certo? Link aí na descrição do vídeo, você pode comprar na Hotmart, dividir no cartão inclusive, tá certo? E você vai estar ajudando muito a pessoa que vai vencer, que pode ser você, e financiando os nossos vídeos. Então fiquem todos com Deus, meus irmãos, agora sim fui, um abraço e tamo junto!